Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos corrigir os exercícios da página 58 e 59 e também falaremos sobre ângulos e vistas. No exercício número 1, vocês tinham que escrever um elemento primitivo da geometria que nos lembre, cada item a seguir. Um furo do brinco na orelha nos dá a ideia de ponto. A superfície de uma mesa, um plano. O fio do varal de roupas esticado é uma reta. A superfície do tabuleiro de xadrez, um plano. Corda do violão, uma reta. E grãos de pólen, um ponto. No exercício número 2, vocês tinham para observar aqui essa representação e responder as questões a seguir. No item A, pedia assim, é possível traçar uma reta passando ao mesmo tempo por A, B e C? E a resposta é não, não tem como a gente traçar uma reta que passe pelos três, tá? Item B, quantas retas podemos traçar por B? É pelo ponto B, faltou aqui um pouquinho esclarecimento, mas é pelo ponto B. Então, pelo ponto B, podem ser passadas infinitas retas. Por qualquer ponto, podem ser passadas infinitas retas. Exercício da letra C. Quantas retas podem ser traçadas passando por dois desses pontos e quais são elas? Então, nós podemos fazer a reta, AB, AC e BC. São essas as retas. Lembrando que retas, elas são infinitas, então elas são representadas por um traço em cima aqui das letras e uma flechinha nas suas extremidades. Essas flechinhas são muito importantes para a representação e diferenciação de reta, semirreta e segmento de reta. No exercício número 3, vocês deveriam colocar P para as imagens que dão ideia de retas paralelas e C para as retas concorrentes. Então, ficou da seguinte forma. No item A, a disposição dos gizes pastel na caixa nos dão a ideia de retas paralelas, porque são retas que não se cruzam. Então, a letra B também, as varetas onde estão sendo penduradas toalhas, nos dão a ideia de retas paralelas. O X do jogo da velha, concorrente. As retas aqui da bandeira da Argentina, paralelas. E essas duas, as faixas amarelas aqui da bandeira da Jamaica, são concorrentes. Então, ficou dessa forma aqui. O exercício número 4 era uma pesquisa. O exercício número 5, muitos acabaram errando esse exercício aqui, pessoal. Não é uma reta, é um segmento de reta, pois tem início e fim. E esse segmento de reta é representado aí pelas letras AB. Tá? Tem início em A e vai finalizar em B. Está dizendo aqui, que o professor vai traçar a linha reta até o ponto B. Portanto, é um segmento de reta e não uma reta. Exercício 6, nós temos a representação aqui de retas e de pontos. As retas são representadas pelas letras minúsculas do nosso alfabeto e os pontos pelas letras maiúsculas. Então, aqui nós temos a reta R, reta V, reta S, reta C, T e reta U. Então, essas são as retas. E os pontos são esses pontos que estão representados em cima das retas. Item A. Quais são os segmentos de retas representados nessa figura? Segmento de reta. Portanto, tem início e tem fim. Se inicia em A, termina em O. Inicia em A, termina em E. Inicia em A, termina em F. Então, portanto, só do ponto A, nós temos aí 3 segmentos de reta. Agora, observando o ponto O, nós temos o segmento de reta OE, OF. E observando o ponto E, EF. Não precisa colocar a volta, não precisa colocar OA se você já colocou AO, porque é o mesmo segmento. Exercício B, quais são as semirretas com origem no ponto E? Então, as semirretas, elas terão início, vão ter um ponto de início e não vão ter fim. Portanto, nós vamos ter aqui, EF, EA. Por que eu não vou pegar EO? Porque EO é um segmento de reta e não uma semirreta. Então, estão aqui os segmentos de reta com origem em E. Qual ponto pertence às retas R e T? Então, observe aqui,
R está aqui, T está aqui, esse ponto aqui, E. Quais retas são paralelas? As paralelas são que não se cruzam. Então, as paralelas nós vamos ter aqui o segmento S e T, são paralelas. E as retas concorrentes, são todas essas aqui, as que se cruzam. E as retas que são perpendiculares entre si, a reta U e V. Tá? Então, essas retas aqui, elas se cruzam de forma perpendicular, ou seja, formando ângulos de 90 graus. Exercício 7, vocês tinham essa figura para formar e ela é um paralelepípedo. Ângulos. Vamos lá então estudar um pouquinho sobre ângulos. Faremos apenas uma introdução a esse conteúdo. No segundo bimestre nós vamos aprofundar um pouquinho mais. O giro nos dá a ideia de ângulo, tá? Vamos estudar os ângulos partindo da análise do movimento realizado por uma patinadora em uma pista de gelo. Olha só, para patinar no gelo é preciso usar patins especiais, com lâminas no lugar de rodas, né? Nas competições, os atletas são avaliados pelos saltos, pelos giros, pelas manobras que realizam. Vamos observar agora, então, alguns giros que esta patinadora está dando aqui. Ela pode dar um giro completo, né? Pode dar um giro de meia volta, pode dar um giro de um quarto de volta, né? E até mesmo outros tipos de giro. Nesse caso aqui, ela fez um giro de meia volta, então ela estava de frente para nós e acabou ficando de costas. O giro de uma volta, ela deu o giro completo, ela estava de frente, girou completamente e voltou a ficar de frente para nós. E o giro de um quarto de volta, perceba que ela ficou de lado, né? Ela ficou na lateral. Essa ideia, então, de ângulo, pessoal, nós precisamos entender como que se forma um ângulo, né? Ângulo é a região do plano determinada por duas semirretas de mesma origem. Então, por que é uma semirreta? Porque ela vai ter uma origem. Ela, nesse exemplo aqui, ela está iniciando em O e ela vai seguir, né, em direção a A. Então, aqui nós temos a semirreta OA e a semirreta também OB. Cada uma dessas regiões aqui, cada abertura, nós temos, percebam aqui, nós temos uma abertura aqui em vermelho e uma abertura em verde. Então, nós vamos observar, nesse caso, as duas aberturas. Como que a gente vai saber qual delas que está pedindo? Quando não houver indicação do arco, né, desse arquinho aqui, né, desse arco ou desse aqui, nós vamos observar sempre de menor ângulo, sempre de menor ângulo. Então, não vai estar indicado os dois arcos, não vai estar indicado o vermelho e o verde. Né? Nós vamos ter a representação apenas de um, e quando não houver, é do menor ângulo. Então, ângulo vai ser a abertura entre as duas semirretas. Tá? Então, é essa abertura aqui que nós podemos medir usando um transferidor, né, que nós vamos trabalhar no segundo bimestre. Por enquanto, a gente precisa saber disso, tá? Nós também podemos fazer um medidor de ângulo, tá? Podemos construir um medidor de ângulo com um pedaço de papel. Quando a gente consegue fazer, né, esse cantinho aqui, então eu fiz aqui também para mostrar para vocês, não sei se vocês vão conseguir enxergar direitinho. Quando a gente pega um pedacinho de papel, né, pegamos um pedacinho de papel assim e dobramos, nós vamos ter aqui um cantinho, estão vendo? Ó, esse cantinho aqui é um ângulo que representa um ângulo de 90 graus. É um ângulo reto, muito usado esse ângulo aí na geometria. Ângulo de visão. Aqui nós temos a representação de duas imagens, um observador que está mais à frente, um que está mais atrás. Esse que está atrás, o ângulo de visão dele é menor. Olha só, observe somente esse arco aqui. Esse arco aqui, essa abertura é menor do que aquele observador que está mais à frente. Então, quanto mais perto do objeto, né, maior será o ângulo de visão. Aqui nós temos
né, uma informação que vocês podem estar lendo, é complementar. E agora vamos falar um pouco das vistas. Nós temos aqui a vista lateral esquerda, vista frontal, vista lateral direita e a vista superior. Vista frontal é a vista de frente, vista superior é a vista de cima. E as vistas laterais, nós vamos saber se é direita ou esquerda, considerando aqui, quando nos referimos às vistas laterais, o lado direito e o lado esquerdo são definidos considerando o seu objeto visto de frente em relação ao ponto de vista do observador. Então, se você é observador, tá, você vai ter aqui a vista lateral esquerda, né? Então, você tem que se posicionar como se você estivesse sentado na cadeira. Então, a esquerda, se você estivesse sentado na cadeira, seria a tua direita. Então, é em relação ao observador. O observador está de frente. Vista lateral esquerda é o que está à esquerda do observador, tá? E vista lateral direita que está à direita do observador. Então, virando a cadeira para a direita, virando a cadeira para a esquerda. Continuando aqui, nós temos mais uma explicação sobre vista frontal, superior e lateral. Então, se nós temos esse cubo aqui, o observador está aqui, essa face vermelha será a vista frontal. Se o observador está em cima aqui, a vista superior, a projeção do objeto é vista de cima, portanto, seria essa face verde. E aqui, a vista lateral, né? Nós temos a representação, então, pela cor amarela. No exercício número 1, vocês não precisam fazer. Esse exercício era para vocês observarem os giros, né? Então, como a gente observou o giro daquela patinadora, vocês também deveriam fazer esses giros. Mas o que é importante você lembrar, né? Que quando a gente está de pé, de frente para um objeto e dá um giro de meia volta, nós vamos ficar de costas, de costas para aquele objeto. Quando a gente faz um giro de um quarto de volta, nós vamos fazer um giro de 90 graus. Portanto, nós vamos ficar de lado, né? Em relação à figura, ao objeto. E se a gente se posiciona de frente e dá um giro completo, nós voltamos a ficar na posição inicial, né? Eu já tinha comentado anteriormente. O exercício 2 e 3 não tem necessidade de fazer, tá? O exercício 4, aqui, ó, que tipo de ângulo, né? Que fração que representa essa abertura aqui? Essa abertura aqui, ela vai representar 1/4 de volta. Então, coloquem aqui 1/4. No item B, esses parafusos aqui, né? Qual que é a posição deles? Seria meia volta, então 1/2. Como representação em fração, 1/2. E essa aqui, né? É a representação de 3/4. Percebam que foi pego 3 partes, ó. 1, 2, 3. Portanto, 3/4. Quem quiser complementar, esse ângulo de 1/4, 90 graus. Esse ângulo de meia volta, 180 graus. E esse ângulo aqui, 90 mais 90 mais 90, 270 graus. Tá? 90 graus aqui, mais 90 aqui, mais 90 aqui. Exercício número 5, também super simples, por isso que a gente está fazendo junto, né? Olha só, associe cada sólido geométrico representado a seguir com a vista indicada. Prisma retangular, vista frontal, de frente. O que nós vemos de frente aqui? Um retângulo, né? Vista frontal, um retângulo. Agora, o cilindro, vista superior do cilindro, vai ser o quê? Um círculo. Paralelepípedo, vista lateral. A vista lateral vai ser um retângulo também. Tá certo? Continuando aqui. Só deixa eu confirmar aqui, isso mesmo. Vamos lá. Nós temos aqui agora, para observar o exercício 6, considere a pilha de blocos retangular representado ao lado e escreva a vista correspondente de cada figura. Esta vista aqui, pessoal, é a vista frontal. Essa vista aqui será a vista superior e aqui a vista lateral. Então, escrevam frontal, superior e lateral. Considere as vistas representadas. Qual delas que você acha
Então, qual dos empilhamentos a seguir foi representado por esta vista? Então, marquem, pensem aí qual que vocês iriam assinalar nessa questão aqui, da questão número 7. Tá? Acertou aí quem escolheu a letra B. A letra B também está pedindo para associar cada empilhamento com as vistas laterais, a direita, esquerda e superior. Na verdade, acho que era para desenhar, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Recorte da malha, essa parte não precisa fazer não, tá? E aqui vocês têm o exercício número 8, que também era para fazer em conjunto, que vocês não precisarão fazer. O que vocês devem fazer na aula de hoje, pessoal? Eu gostaria que vocês fizessem, né? Estamos chegando ao fim dessa aula, e eu gostaria que vocês fizessem os exercícios da página 32 e 33 do caderno de atividades, certo? Um abraço para vocês e até a próxima aula.